Eles se conheceram usando nomes que não eram verdadeiros. Nada parecia errado no começo. Conversas longas, risos fáceis, silêncios confortáveis. O problema é que algumas histórias começam muito antes do primeiro encontro, em lugares que ninguém quer lembrar. Eles se apaixonaram antes de saber quem o outro realmente era, antes de entender que certas verdades não admitem perdão. O que parecia um romance improvável era, na verdade, o caminho silencioso para uma revelação que tornaria esse amor impossível. E quando a verdade veio à tona, não havia escolha, nem vencedores. Ela criou o perfil numa rede social de relacionamentos, numa noite comum. Não foi por empolgação, nem por esperança exagerada. Foi mais como quem abre uma janela só para ver se o ar muda. Preencheu os campos básicos sem cuidado excessivo. Uma foto neutra, um nome que não era exatamente o seu. Nada que convidasse perguntas demais. Ela não estava procurando alguém. Estava procurando distração, algo que ocupasse o espaço entre o jantar e o sono. Ele já estava ali há mais tempo, não por entusiasmo, mas por insistência. Depois de algumas tentativas frustradas de relacionamento, aquela plataforma virou um hábito silencioso. Entrava, rolava perfis, saía, quase sempre sem conversar com ninguém. Naquela noite, o perfil dela apareceu na tela dele. Não havia nada chamativo, nada estrategicamente sedutor. Talvez por isso tenha parado. Ele abriu a conversa com uma mensagem simples, quase tímida. Nada que parecesse ensaiado. Ela respondeu sem pensar demais. E assim, duas pessoas que não se conheciam, usando nomes que não eram inteiramente verdadeiros, começaram a conversar sem qualquer expectativa de que aquela troca atravessaria a madrugada. Mas atravessou. E quando fecharam o aplicativo naquela noite, ambos carregavam a mesma sensação incômoda e discreta, a de que algo pequeno, mas diferente, tinha acabado de começar. As conversas começaram a ocupar um espaço fixo nos dias deles. Não era mais acaso, era hábito. Ela passou a preparar o jantar com o celular apoiado na bancada, digitando entre uma tarefa e outra. Ele começou a estender as noites, mesmo cansado, só para continuar falando. A intimidade não veio como avalanche, veio como água infiltrando. Pequenos detalhes surgiram. O jeito como ela descrevia o mundo, sempre com certa melancolia delicada. O modo como ele fazia perguntas atento, interessado, presente. Eles riam mais do que esperavam. Havia leveza, e havia algo mais difícil de nomear. Uma sensação de reconhecimento. Não porque tivessem histórias parecidas, mas porque carregavam silêncios semelhantes. Às vezes a conversa parava de repente. Nenhum dos dois se apressava em preencher o vazio. E isso era novo. Era ali, nesses intervalos, que o vínculo crescia, não no que era dito, mas no que não precisava ser explicado. Decidiram se encontrar depois de semanas, sem anúncio dramático, sem expectativa grandiosa. Um café pequeno, numa rua tranquila. Fim de tarde, luz suave atravessando o vidro. Ela chegou antes. Sempre chegava antes. Era uma forma de controle. Sentou perto da janela, observando reflexos, ensaiando uma versão calma de si mesma. Quando ele entrou, ela não precisou confirmar. Reconheceu pela forma de olhar ao redor, como quem procura algo que já sabe que vai encontrar. O encontro não teve fogos de artifício. Teve conforto. Conversaram como se retomassem algo interrompido. Riram baixo. Houve silêncios que não pediram desculpa. Ao se despedirem, nenhum dos dois falou sobre o futuro, mas ambos sentiram. Aquilo não terminaria ali. A primeira noite juntos não foi planejada. Aconteceu como as coisas mais importantes costumam acontecer, quando ninguém está preparado demais. A chuva não caía com força. Era fina, constante,
quase um sussurro sobre o asfalto. Eles caminharam juntos até o prédio dela sem dizer muito. Os passos se ajustaram naturalmente, como se já soubessem o ritmo um do outro. No elevador, o silêncio não foi constrangedor. Foi denso, cheio de coisas não ditas. Ela apertou o botão do andar e apoiou as costas na parede fria. Ele observava o reflexo dos dois no espelho metálico, pensando em como aquela imagem parecia íntima demais para algo tão recente. Quando a porta se abriu, ela hesitou por um segundo. Não por dúvida, mas por consciência. Entraram. O apartamento tinha cheiro de limpeza recente e algo mais difícil de identificar. Talvez café. Talvez solidão antiga. Ela acendeu apenas um abajur. A luz não alcançava todos os cantos, e isso pareceu certo. Sentaram no sofá, próximos o suficiente para sentir o calor do outro, distantes o bastante para ainda haver escolha. Conversaram sobre coisas pequenas. O trânsito, a chuva. Um filme que nenhum dos dois terminou, até que o assunto acabou sozinho. O beijo não veio como explosão. Veio como continuidade, lento, cuidadoso, como se ambos soubessem que aquele gesto mudaria algo que ainda não sabiam nomear. Quando as mãos se encontraram, foi com delicadeza quase insegura. Não havia pressa, nem urgência. Havia escuta. O mundo pareceu diminuir de volume. No quarto, o tempo se dissolveu. Roupas deixadas no caminho não jogadas, corpos que se aproximavam como quem pede permissão o tempo todo. Ela fechou os olhos mais de uma vez, não por vergonha, mas por alívio. Ele percebeu, e diminuiu ainda mais o ritmo. Não foi uma noite de excesso, foi uma noite de atenção. Eles se tocaram como quem reconhece algo familiar sem saber de onde. Quando finalmente se deitaram, o silêncio voltou, mas diferente. Ela se acomodou no peito dele quase sem perceber, como se aquele lugar tivesse sido desenhado para ela. Ele passou os dedos pelos cabelos dela com cuidado distraído, pensando que fazia muito tempo que não dormia assim. Inteiro. Do lado de fora, a chuva continuava, e pela primeira vez em anos, ela dormiu sem sonhar com o passado. Depois daquela noite, nada foi oficialmente decidido. E ainda assim tudo mudou. Eles começaram a se ver com frequência, sem marcar, sem anunciar. Às vezes era um café rápido. Outras vezes, horas no mesmo sofá, cada um imerso no próprio silêncio. Ela passou a deixar uma escova de dentes a mais no banheiro. Ele começou a reconhecer os ruídos do prédio dela. Pequenos hábitos se formaram, e hábitos criam raízes. Ele percebeu que ela gostava de acordar devagar, que ficava em silêncio nos primeiros minutos do dia, que só depois sorria. Ela percebeu que ele organizava as coisas quando estava nervoso, que evitava falar do trabalho, que ficava mais falante à noite. Nenhum dos dois perguntava demais. O amor crescia num espaço protegido, sem cobranças, sem passado. Mas o passado não some. Ele espera. Às vezes, ela parava diante da janela por tempo demais, o olhar distante, como se estivesse em outro lugar. Quando ele perguntava, ela respondia com frases vagas, sempre verdadeiras, mas incompletas. Ele sentia algo apertar no peito nesses momentos. Não desconfiança, reconhecimento, porque ele também carregava silêncios. À noite, quando ela dormia, ele lembrava do irmão, de como a vida havia se dividido em antes e depois daquele dia, e sem perceber começou a comparar. Não por lógica, por sensação. Algo nela o tocava num lugar antigo, um desconforto que não sabia explicar. Ainda assim ele ficava, porque amar às vezes é escolher não investigar. Ela não falava sobre antes, não era uma decisão consciente, era um reflexo. Quando alguém perguntava sobre infância, cidade natal ou datas antigas, algo nela se retraía por dentro, mesmo que o rosto continuasse calmo. Com ele, isso ficava mais evidente.
Não porque ele perguntasse demais, mas porque perguntava com cuidado. Às vezes, durante o jantar, ele mencionava algo simples, uma viagem antiga, um lugar que já não existia, uma lembrança que carregava cheiro e tempo. Ela escutava. Sorria, mas raramente retribuía com histórias próprias. Quando o fazia, escolhia fragmentos seguros, momentos neutros, nada que tivesse peso. À noite, sozinha, o passado voltava inteiro. Não em imagens claras, mas em sensações. O estalo seco, o silêncio logo depois, a consciência brutal de que nada poderia ser desfeito. Ela lembrava de ter saído do carro com as pernas trêmulas, de alguém gritando um nome que não era o dela, de mãos que tremiam demais para segurar o celular. Nunca contou isso a ninguém. Não por medo de punição, mas porque repetir tornaria real demais. Com ele, o conflito era maior, porque ela queria ser vista, mas não como aquela pessoa. Ele também tinha um antes, mas diferente dela, o passado dele não vinha em flashes, vinha em ausência. O irmão ocupava todos os espaços vazios, as datas esquecidas, as cadeiras que sobravam nas reuniões de família. No começo, a morte foi um evento. Depois virou pano de fundo. As pessoas pararam de perguntar, mas ele não parou de lembrar. Havia algo naquela história que nunca fechou direito. Um acidente, disseram. Uma fatalidade. Mas acidentes também têm detalhes. E os detalhes nunca foram esclarecidos. Ele tentou seguir. Mudou de hábitos. Mudou de rotina. E em algum ponto mudou de nome naquele espaço online. Não por fuga, mas por cansaço. Quando conheceu ela, sentiu algo diferente. Não identificação imediata, mas familiaridade. Havia nela uma culpa silenciosa que ele reconhecia. Não como acusação, mas como espelho. Às vezes, observava o jeito como ela se retraía ao ouvir sirenes, ou como evitava cruzar certos cruzamentos da cidade. Nada disso era prova. Era sensação. E sensações, quando ignoradas, crescem. Mesmo assim, eles continuaram. Viajaram juntos pela primeira vez numa sexta-feira comum. Nada planejado demais. Uma cidade próxima, um quarto simples. Uma estrada longa o suficiente para o silêncio aparecer. Durante a viagem, conversaram sobre tudo, menos sobre si mesmos. Ela gostava de observar pela janela. Ele dirigia com atenção exagerada, como se o controle da estrada fosse uma forma de manter o mundo previsível. À noite, no quarto de hotel, o amor veio diferente. Menos novidade, mais intimidade. Ela se sentia segura ali. Ele sentia que pertencia a algo de novo. Foi naquela viagem que ela quase contou. Estava sentada na cama, os joelhos dobrados, olhando para o chão com uma frase inteira presa na garganta. Mas ele tocou sua mão, sorriu e disse algo simples demais. Não precisa me explicar tudo. Ela respirou fundo e deixou o passado quieto por mais uma noite. As rachaduras nunca aparecem como rachaduras. Elas surgem como detalhes, um sobrenome mencionado casualmente, que faz o corpo enrijecer. Uma data que muda levemente dependendo do dia. Uma história que nunca é contada da mesma forma duas vezes. Ele começou a perceber, não com desconfiança, mas com atenção. Passou a ouvir mais do que perguntar, a observar mais do que confrontar. Ela sentia. Sabia que algo estava mudando no jeito como ele a olhava. Não era distância, era foco. E isso a assustava, porque ela sempre soube. O amor sobrevivia enquanto ninguém cavasse fundo demais. Ele não acordou um dia decidido a investigar. Não houve plano nem intenção clara. Começou com curiosidade disfarçada de cuidado. Um sobrenome mencionado por ela dito rápido demais. Uma cidade que aparecia sempre como referência vaga. Foi por volta daquela época que nunca se fixava num ano exato. Nada disso seria suficiente em qualquer outra história. Mas naquela era. Ele começou a anotar mentalmente, sem papel, sem registro.
apenas guardava. À noite, enquanto ela dormia, ele pensava no irmão. No boletim de ocorrência mal explicado, na sensação persistente de que algo tinha sido deixado para trás. Era como se duas linhas paralelas começassem a se aproximar, mesmo que ele ainda se recusasse a admitir isso. Certa madrugada, sozinho, digitou o nome falso dela num mecanismo de busca. Nada relevante apareceu. Sentiu alívio e uma ponta de decepção que não soube nomear. Ela sentia. Não precisava de provas. O corpo dela sempre soube antes da mente. Ele estava mais atento, mais silencioso. O jeito como observava enquanto ela falava. As pausas mais longas antes de responder. Ela passou a revisar mentalmente cada frase dita, cada detalhe escapado. Começou a sonhar com o acidente novamente. Não com imagens claras, mas com a sensação exata do impacto. O momento em que o mundo muda para sempre. Em uma dessas noites acordou sobressaltada. Ele a envolveu com cuidado, ainda meio adormecido. "Está tudo bem?" ele murmurou. Ela quase disse que não, mas respondeu com a mentira mais simples de todas. Foi só um sonho. E naquela frase pequena estava contido tudo o que ela vinha fazendo há anos. O acaso entrou na história numa tarde comum. Eles estavam caminhando por uma rua movimentada, conversando sobre nada importante, quando uma sirene ecoou próxima demais. Ela parou. O corpo inteiro reagiu antes que pudesse disfarçar. A respiração curta, as mãos frias. Ele percebeu. Não perguntou na hora, mas algo se fixou. Naquela noite, quando chegou em casa, ele procurou novamente. Dessa vez não o nome falso, mas fragmentos, acidentes, datas aproximadas. A cidade que ela mencionava sem perceber. Foi assim que encontrou uma notícia antiga, mal escrita, pouco compartilhada. Um acidente noturno, uma vítima fatal. O responsável nunca identificado publicamente. O sobrenome da vítima fez o estômago dele afundar. Não porque fosse definitivo, mas porque era familiar demais. Ele fechou o computador. Ficou sentado no escuro por longos minutos. O amor que sentia por ela não mudou, mas ganhou peso. E peso muda tudo. Depois daquela noite, ele passou a amá-la de outro jeito. Não menos, mas com cuidado redobrado, quase doloroso. Cada gesto dela ganhou uma segunda camada. Cada silêncio parecia conter algo além do momento. Ele observava como ela segurava o copo quando estava nervosa, como evitava olhar para trás ao atravessar a rua, como sempre escolhia sentar de frente para a porta. Coisas pequenas, coisas que antes pareciam apenas traços de personalidade. Ela, por sua vez, sentia o amor dele diferente, mais presente, mais atento. E isso a deixava inquieta, porque a forma como alguém ama depois de saber demais é diferente da forma como ama antes. Ela começou a pensar se ainda havia tempo. Tempo de contar, tempo de fugir, tempo de desaparecer de novo. Mas toda vez que ensaiava a verdade, o rosto dele surgia na mente, não como acusação, mas como perda. E ela não estava pronta para perder. Ele voltou à notícia mais de uma vez. Lia e relia, buscando algo que negasse a intuição. Um detalhe que desmontasse tudo. Mas quanto mais lia, mais os vazios se alinhavam. A hora, o local, o tipo de acidente. Nada era explícito, mas tudo apontava para o mesmo centro. Ele procurou antigos documentos do caso do irmão, relatórios incompletos, papéis amarelados pelo tempo, comparou datas, cruzou informações e então soube, não com a clareza de uma prova jurídica, mas com a certeza íntima que não pede confirmação. A mulher que ele amava era a pessoa que ele passou anos tentando compreender. Fechou a pasta, sentou no chão da sala, chorou em silêncio. Não de raiva, mas de exaustão, porque agora precisava conviver com duas verdades impossíveis de conciliar.
O nome verdadeiro apareceu como tudo naquela história, sem dramatização. Ela deixou a bolsa aberta sobre a cadeira. Ele não procurava nada, mas um documento escorregou, caiu no chão. Ele se abaixou para pegar. Léo! E ali estava. Um nome que não combinava com a mulher que ele conhecia. Um nome que existia em arquivos antigos. Um nome que fechava o círculo. Ele não disse nada naquela noite. Nem na seguinte. Ela percebeu. Claro que percebeu. O silêncio entre eles ganhou outra textura. Mais denso. Mais consciente. Ela começou a evitar deixá-lo sozinho no apartamento. Recolhia documentos. Revisava gavetas. Mas já era tarde. O passado não pede permissão para entrar. Ele apenas entra. Ela percebeu antes de ouvir qualquer palavra. Percebeu no jeito como ele demorou para responder aquela mensagem simples. Percebeu no olhar que não buscava mais abrigo, buscava confirmação. Naquela noite, o apartamento parecia menor. O silêncio mais alto. Eles sentaram um de frente para o outro, na mesa da cozinha. Nenhum dos dois sugeriu vinho. Nenhum dos dois tentou adiar. Ela respirou fundo. Ele fez o mesmo. Por um instante longo demais, pareceram dois estranhos prestes a se conhecer de verdade. Eu preciso te perguntar uma coisa, ele disse por fim, a voz baixa, controlada demais para ser casual. Ela assentiu. Não havia mais espaço para fuga. Quando ele mencionou o nome verdadeiro, o mundo dela parou exatamente como havia parado anos antes. No mesmo segundo em que tudo tinha mudado. Ela fechou os olhos. Não chorou. Ainda não. Você quer que eu comece? Ela perguntou. Ou você já sabe? Ele não respondeu de imediato, porque naquele momento percebeu algo cruel. Independente de quem começasse, ninguém sairia ileso. Ela contou devagar, não como confissão, mas como quem reconstrói algo quebrado com cuidado. Falou da noite do acidente, da estrada mal iluminada, da distração mínima que custou tudo. Falou do choque, do corpo no chão, da culpa que nunca encontrou nome suficiente. Não pediu perdão, não se defendeu. Apenas contou. Quando terminou, o silêncio caiu pesado entre eles. Então foi a vez dele. Falou do irmão, do telefone tocando de madrugada, da sensação permanente de que algo tinha ficado sem resposta. Falou da busca que nunca cessou, da raiva que deu lugar ao cansaço e do amor que apareceu onde não deveria. Eles se olharam e, naquele instante, entenderam algo terrível e verdadeiro. O amor que sentiam não era um erro, mas também não podia ser salvo. Eles não se separaram naquela noite. Dormiram no mesmo apartamento, na mesma cama, mas não se tocaram. Cada um virou para um lado, olhando para dentro. Ele pensou em ir embora antes do amanhecer. Ela pensou em pedir que ficasse. Nenhum dos dois fez nada. Nos dias seguintes, a vida continuou de forma quase ofensiva. O trânsito, o trabalho, as mensagens que não chegavam. Eles se encontraram uma última vez, numa manhã clara demais para despedidas. Não houve briga. Não houve promessa. Ele disse que não a denunciaria, não por perdão, mas porque não acreditava que isso traria o irmão de volta. Ela disse que nunca deixou de carregar aquela morte consigo, nem por um dia. Se despediram com um abraço longo, não apertado, mas inteiro, e partiram. Eles não se encontraram novamente, não porque faltasse vontade, mas porque, curiosamente, ela já não doía como antes. Durante alguns dias, cada um seguiu com a vida como quem anda em uma casa ainda escura. Tudo estava no lugar, os móveis, as rotinas, os horários, mas algo permanecia diferente, quase imperceptível. Era como se o mundo tivesse perdido um ruído constante que antes ninguém percebia que existia. Ela voltou a caminhar pelas mesmas ruas, a tomar o mesmo café no mesmo horário, a responder mensagens triviais. Mas agora, às vezes,
Ao olhar um rosto desconhecido na rua, sentia uma espécie de gentileza silenciosa, uma lembrança sem nome, uma presença que não estava mais ali, mas também não havia desaparecido por completo. Ele, por sua vez, demorou mais para retomar o ritmo. Passou algumas noites acordado, encarando o teto, repetindo mentalmente conversas que nunca mais aconteceriam. Não por arrependimento, mas por reconhecimento. Havia algo de raro em ter sido visto, ainda que por pouco tempo, ainda que sob nomes que não eram verdadeiros. Com o passar das semanas, a memória deixou de doer. Ela passou a ocupar um espaço semelhante ao de uma música antiga. Não se ouve todos os dias, mas quando toca, o corpo lembra antes da mente. Eles entenderam, cada um à sua maneira, que algumas histórias não existem para durar. Existem para revelar, para abrir uma fresta, para lembrar que, mesmo em meio ao medo, a fuga e as mentiras, ainda é possível sentir algo real. Não houve promessas silenciosas, nem mensagens não enviadas, nem aquela espera eterna por um reencontro improvável. Houve apenas um acordo invisível com o tempo. Eles seguiram sabendo que o que viveram não precisava continuar para ter sido verdadeiro. Que amar às vezes não é permanecer, é permitir que o outro siga inteiro, mesmo fora da nossa vida. E assim, sem despedidas formais, sem finais grandiosos, a história se acomodou onde todas as histórias mais honestas acabam ficando, em um lugar calmo da memória. Não como ausência, mas como algo que, por um breve momento, fez tudo parecer mais vivo. O que achou da história? Deixe o seu comentário. Não se esqueça de seguir o canal e ativar o sininho para ser lembrado sempre que novas histórias saírem. Obrigado e até a próxima.